Olá, eu sou o Ramon. O meu grupo, constituído pelo Jalisson e o João Victor Carmo, vamos falar sobre a cultura do morangueiro. Bom, o morangueiro ele é uma planta pertencente à família das rosáceas, do gênero Fragaria, e que possui espécies frutíferas de interesse econômico. Essas espécies, elas variam de diploides até decaploides. É nativo de regiões de clima temperado, provavelmente da Europa e também das Américas. A espécie de morangueiro produzida comercialmente nos dias de hoje é um híbrido natural, que dá origem a um pseudofruto chamado popularmente de morango. Ele é chamado de um pseudofruto pois é originado de uma única flor, porém com vários ovários. O morango ele é constituído de vários aquênios, que são os frutos verdadeiros, que estão aderidos à sua casca. No Brasil, a produção comercial do morango ela é feita em vários estados, com cultivares variadas, a depender da adaptabilidade das cultivares ao clima, que seriam subtropical ou temperado da região do cultivo. 8 estados brasileiros destacam-se como os maiores produtores, que seriam eles Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro, e na maioria são fragmentados em pequenas propriedades rurais ou familiares. Falando um pouco melhor sobre a morfologia do morango, começando da parte mais baixa da planta, ela possui um sistema radicular fasciculado e bem superficial, com 50 a 90% das suas raízes localizadas nos primeiros 20 centímetros de solo e 25 a 50% nos primeiros 7,5 centímetros de solo. Subindo um pouco mais, o caule do morangueiro ele é um rizoma estolhoso, curto e com um formato cilíndrico, retorcido que se ramifica e do qual emerge então a roseta e as folhas trifoliadas, formando então um conjunto que é dado a designação de coroa. A flor do morango possui pétalas brancas e é circundado por sépalas. Na parte mais central temos os aparelhos reprodutores femininos e masculinos, pois é uma flor hermafrodita. Na parte mais baixa do lado direito da imagem temos o pseudofruto do morango, que seria uma baga carnosa, e aderidos à sua casca temos os aquênios, que seriam os frutos verdadeiros do morango. Bom, a propagação do morangueiro ela deve ser feita por sementes quando se busca o melhoramento genético da espécie. Entretanto, essa forma ela favorece a recombinação de genes e tal, aumentando a variabilidade genética das populações e permitindo dessa forma que a probabilidade de aparecer indivíduos superiores aconteça. Graças a essa capacidade de produzir diferentes genótipos, por meio da reprodução sexual, as espécies conseguem sobreviver às variações do ambiente. Entretanto, comercialmente é utilizada a técnica de propagação vegetativa, por meio de estolões, que é como a gente consegue ver na imagem, que esses estolões eles são chamados de pernas do morango, que são ramificações emitidas pela planta matriz em número variável, a depender da cultivar, produzindo gemas intercaladas, as quais podem formar raízes, folhas e também originar as novas plantas, né? O número de estolões emitidos pela planta matriz depende da cultivar utilizada e também do sistema de produção adotado. Para a produção de mudas, pode variar de 100 a 600 estolões emitido por planta. A muda ela pode ser formada a partir de plantas matrizes produzidas em laboratórios de cultura de tecidos vegetais, em campo aberto, devendo ao viverista evitar áreas com antecedentes de plantios de espécies olerícolas como batata, tomate, próprio morangueiro e também pimentão, etc. Visando a produção das plantas sem doenças de raízes, né, que poderiam vir através de plantas que já estavam no local ou de restos culturais. Outra opção é manter as matrizes em sistemas fora do solo e após a coleta dos estolões colocá-las também para enraizar em bandejas ou substrato esterilizado sem a presença de nenhum patógeno, né? Por isso que sempre devemos lembrar que devem se tomar todos os cuidados durante ambos os modos de reprodução, seja o vegetativo ou por sementes mesmo, né, que seria reprodução sexual,
pois uma planta ferida ou com baixo vigor, ela vem a se tornar facilmente atacada por patógenos. E aqui encerro a minha parte do seminário. Olá, meu nome é João Victor. Falando um pouco da fitossanidade, assim como também em diversas culturas do mundo, pragas e doenças são os grandes limitadores de produção. E a cultura do morangueiro ela está sujeita a ataque de ácaros, pulgões, lagartas e outras pragas como moluscos, mas que não vai ser muito abordado nesse seminário. Também isso é suscetível a ataque de fungos, bactérias, vírus, e isso destaca a importância do manejo sustentável, né? Algo preciso, algo que seja eficiente e na hora certa. Lógico, também tem a questão de qual é o objetivo da comercialização, né? Se for uma comercialização orgânica já tem uma maior dificuldade aí de aplicação de químicos, né? Na verdade uma limitação total, mas a gente vai abordar um pouco mais à frente. Começando pelos ácaros, né? Um grande conhecido aí do morangueiro é o ácaro rajado, o Tetranicus urtic. Ele é a principal praga do morangueiro. Geralmente ele é identificado como ácaro rajado pela presença de manchas escuras ali no dorso, como pode ser visto na imagem superior à direita. Geralmente ele forma colônias ali na parte inferior da folha, tem a formação de teias ali que é proteção e disseminação serve para proteção da colônia, disseminação e a higiene da colônia. Geralmente as fêmeas são maiores que os machos e seus ataques costumam fazer uma queda de até 80% do rendimento da cultura. O controle que vem sendo bem utilizado e que tem mostrado alta eficiência é o biológico por meio de ácaros predadores. E um que recentemente surgiu, que é o químico por meio de NIM, que é um extrato de óleo vegetal advindo de uma planta. O segundo ácaro a ser falado é o ácaro do enfesamento, Phytonemos pálidos. As fêmeas são escuras e os machos amarelados, e eles geralmente ficam na parte central da planta, isso para evitar ali, o excesso de luz. Eles costumam aparecer e causar danos ali na fase de brotação, atacando principalmente folhas novas. Eles causam ali o encarquilhamento da coroa, pecíolos curtos e quebradiços, bronzeamento e, em casos mais severos, a morte da planta. Essas colônias, essas altas populações, elas costumam atingir picos geralmente em épocas chuvosas ou em locais que possuem irrigação por aspersão, já que esse é um dos principais métodos de disseminação e locomoção desses indivíduos. O controle, para esse ácaro, o controle químico ele não é efetivo, ele tem pouca eficiência, na verdade quase todos os controles de ácaro são pouco efetivos. E destaca-se o controle biológico novamente por meio de ácaros predadores. Agora partindo um pouco para a parte de insetos propriamente, né? Temos os pulgões, que são os mais importantes insetos pragas. Eles são vetores de viroses, eu vou comentar mais à frente sobre uma virose transmitida por eles, a SMOV. E, bom, eu vou falar de dois pulgões, o pulgão verde, o Chaetosiphon frygophylle, e o pulgão da raiz, o Apis forbesii. Seus danos eles geralmente são por meio de ataque de sucção de seivas e tem o dano indireto, né, que eles liberam uma secreção chamada Honeydew e é nessa Honeydew que tem o crescimento de um fungo chamado fumagina. Esse fungo ele cobre a superfície vegetal, né, e reduz a capacidade fotossintética. Reduzindo a capacidade fotossintética, você reduz o desenvolvimento da planta. E também tem o aparecimento de outros insetos, como é o exemplo de formigas, né, que geralmente ficam perto de fornecem proteção para os pulgões em troca dessa solução açucarada. O controle ele pode ser por meio químico e biológico. Uma outra praga que tem uma grande importância, também pode ser transmissor de virose, são os trips, tendo a principal espécie a Frankliniella occidentalis. É um inseto escuro ou amarelado, geralmente, com manchas marrons ali na parte traseira, parte posterior. Os machos são menores que as fêmeas, e possuem altas populações, principalmente em flores, onde ocorre o parto do seu ataque. Pode também atacar frutos, como tem a imagem ali à direita inferior, e eles geralmente causam um bronzeamento de flores e frutos, e o seu controle biológico ele pode ser por insetos do gênero Orius e o controle químico. Aqui tem uma imagem mais detalhada, ali à extrema esquerda tem o bronzeamento de um fruto, e à extrema direita, ali, se você reparar na borda, você consegue ver um pouco ali, ó, do bronzeamento. Agora entrando aí na área dos coleópteros, falando aqui do broca do morangueiro, o Lobiopa insularis. Ele é um inseto pequeno, de 5 milímetros de comprimento, marrom claro, geralmente manchas escuras e amarelas no dorso. As suas larvas são brancas, alongadas, possuem 3 pares de pernas e pelos pelo corpo.
A sua forma de agressão, a sua forma danosa é tanto a forma adulta quanto a forma juvenil. E eles podem ocasionar dispersão de patógenos. Eles não são vetores, mas o seu ataque pode ocasionar uma forma de entrada para patógenos oportunistas. Caso se ele ataque o fruto é totalmente descartado para comercialização e se torna totalmente inútil. E o seu controle ele é cultural, ou seja, a remoção de plantas e frutos atacados e a limpeza da área de cultivo, né, removendo plantas mais velhas. Agora partindo um pouco para a parte de doenças, falando de bactérias, a principal bactéria que causa danos no morangueiro no Brasil é a mancha angular, também conhecida como Xanthomonas fragare. Seus sintomas eles são manchas angulares encharcadas e verde claras, como pode ser visto nas imagens, e isso também causa a exudação das células bacterianas na face inferior da folha. Sua disseminação se dá por mudas infectadas, né? Você teve uma muda atacada e de repente você transfere ela para sua propriedade de cultivo, para sua área, ou para sua estufa, para o seu ambiente protegido, você pode acabar infectando toda a população de planta no local. Né? Então, a água também, principalmente irrigação por aspersão, né? Como foi dito ali, as células bacterianas, é chamado de pus bacteriano, que a água pode ser um excelente disseminador desse patógeno. O controle é a utilização de mudas sadias e evitar a irrigação por aspersão, né? O molhamento foliar. Agora falando de doenças com relação a fungos, né? São um amplo número de fungos que costumam atacar a praga do morangueiro. Eu selecionei apenas alguns, já que o tempo é curto. Então começando pela antracnose, que tem uma grande importância no Brasil, que é o Coletótricum glossopioreoides, o Coletótricum fragare e o Coletótricum acutato. Eles atacam tanto caule, estolões, folhas, flores e frutos da planta. Ele não é muito seletivo com relação à parte vegetal. Geralmente ele causa o apodrecimento dessas partes da planta e a esporulação, como pode ser visto na imagem ali superior à direita. O ponto perfeito para que ocorra esse desenvolvimento da doença são temperaturas amenas e alta umidade. O controle, novamente, são mudas sadias, né? Tomar cuidado aí na aquisição de mudas, porque uma muda doente pode ser totalmente letal para sua propriedade ou seu ambiente protegido. E a utilização de fungicidas, novamente, se o seu objetivo não for o cultivo orgânico. Aqui, para finalizar, falar de doenças com vírus, também são um grande número de viroses transmitidas no morangueiro, mas novamente falarei somente de uma, que é o mosqueado do morangueiro, o SMOV, ou também chamado de SMOV. É a mais comum virose no cultivo do morango, e geralmente ela é transmitida por afídeos, como eu tinha dito lá no começo de pragas, né, os pulgões são os principais transmissores de doenças, e essa doença é transmitida justamente por esses caras, pelos pulgões. Um ataque desse vírus aí pode ocasionar a redução de até 30% da produtividade. Realmente o controle é a eliminação das plantas doentes. Bom, e finalizo por aqui e passo a palavra ao meu colega. Olá a todos, eu sou o Jalisson e vou estar dando continuidade à nossa apresentação. Com relação à escolha da cultivar, você tem que levar em consideração alguns fatores, como firmeza, aroma, sabor do fruto, distância do ponto de comercialização e o ponto de produção, e ainda o comportamento com relação ao fotoperíodo, pois isso vai determinar a época de plantio. Nós temos aquelas cultivares de dias curtos, em que tem preferência aí que sofre interferência em que os dias são menores que as noites. Temos como exemplo a Dover, a Camarosa, a Festival e a Camino Real. E ainda temos aqueles dias neutros, que não sofrem interferência com relação à duração do dia. E de certa forma você pode realizar o plantio a qualquer período do ano. Temos como exemplo a Aromas, Albion, Portola e a San Andreas. Com relação ao clima, esta é uma planta que se adapta bem a uma ampla faixa de condições climáticas. Porém, a cultura comercial ela pode sim proporcionar um bom resultado se essas condições estiverem numa amplitude ideal. Com relação à temperatura, uma amplitude denominada ideal aí para a cultura do morango é na faixa entre 15 graus e 28, sendo que acima ou abaixo dessa faixa, a planta pode sim perder seu potencial produtivo. Com relação à umidade do ar, o ideal é que a cultura se desenvolva aí em uma umidade de 60%. Se for muito baixa, ela vai provocar a proliferação de ácaros rajados,
mas isso pode ser controlado com a irrigação. Já se ela estiver muito alta, as doenças nas folhas e frutos vão surgir, e ainda pode proporcionar frutos insípidos devido ao baixo acúmulo de sólidos solúveis. Com relação aos ventos fortes, é muito importante que haja a construção de quebra-ventos, pois isso vai evitar o ressecamento excessivo das folhas e o acúmulo de poeira nos frutos. Com relação ao local de plantio, tem que ser de forma planejada, para que haja aí um tempo mínimo, né, para que você possa fazer uma adubação verde ou deixar a área em pousio. Assim você vai aí reduzir na população de fungos do solo. É uma planta que prefere solo mais areno-argilosos, que sejam bem drenados, sem obstáculos e com matéria orgânica entre 3,5% a 4%. A calagem deve ser pensando aí em um V% de 70% e um pH entre 5,8 e 6,3. Deve sim ser realizada a aração, uma subsolagem e uma gradagem, e ainda posteriormente o encanteiramento, né, com canteiros de 1 metro a 1,20, com 2 ou 3 fileiras, variando de 25 a 35 centímetros de distância. Para um plantio aí em março, geralmente é realizado 3 linhas com 35 centímetros de distância entre plantas, resultando em 53.000 plantas por hectare. Já na entre-safra, que vai ocorrer entre junho e julho, serão apenas 2 linhas com distância de 25 centímetros entre plantas, sendo que a cada 2 canteiros você pode deixar um espaço de 80 centímetros para que faça a realização da construção de um túnel alto, sendo que 25 túneis com 2 linhas com 100 metros cada um podem proporcionar aí 40.000 plantas por hectare. E a adubação deve seguir aí a análise química do solo. Bom, agora com relação ao morango hidropônico, ele é cultivado em substrato, né? Ele proporciona algumas vantagens, como a redução de agrotóxicos, a realização de entre-safra, a colheita prolongada, a mecanização constante já não vai existir, pois não vai precisar aquele preparo do solo. Porém, tem algumas desvantagens, como o alto custo de implantação, a utilização de substratos deve ser escolhida de forma correta, pois ele não pode ser algo muito caro e nem muito difícil de você encontrar. A dependência de geradores, pois será com sistema automatizado, e ainda a constante avaliação de pH e a condutividade elétrica da solução. Ainda temos a relação das construções, né, com estufas, pode ser túnel alto, bancadas, escolha dos contentores, utilização de slabs, que é muito utilizado, ou até mesmo calhas. A escolha do substrato, você tem que levar em consideração aí os fatores como retenção, drenagem, aeração, a densidade, se ele é inerte, estéril e acessível, e ainda principalmente o custo, né? Com relação ao manejo da água, ela tem grande importância no desenvolvimento da planta. O seu manejo incorreto pode ser extremamente danoso para a cultura. E ainda tem a fase crítica na cultura, que seria a formação dos botões, a floração e a frutificação, que é extremamente dependente de água. A irrigação por aspersão ela é muito comum, ela traz uma alta uniformidade e ainda a possibilidade de realizar fertirrigação, porém pode trazer problemas com o molhamento foliar, né? Aparecimento de doenças e tudo mais. E ainda o controle de danos de geada. Porém, um alto consumo com água. Já por gotejamento, essa sim traz praticidade e autonomia, uma economia de água, traz redução do surgimento de patógenos, pois é localizado, uma pequena quantidade de água com uma alta frequência. Tem elevada uniformidade, pois você pode colocar o bico injetor direto, gotejador direto próximo da planta, e ainda a possibilidade de realizar fertirrigação. Só que aí pode surgir problemas com o entupimento. O fluxo de água e nutrientes ele vai direto na raiz, isso no caso da hidroponia, né?
Com relação à hidroponia, o fluxo de água e nutrientes ele vai direto na raiz. Isso aí pode fazer uma otimização do espaço com uma maior qualidade fitossanitária e ainda um produto de qualidade superior aos demais. Ainda com a fertirrigação, aqui a Emater trouxe aí uma recomendação de solução nutritiva, né, para a fase vegetativa da planta. Aí temos o nitrato de cálcio, ferro, nitrato de potássio, MKP, o MAP e ainda os micronutrientes. E essa daqui já é para a fase de frutificação, com os mesmos nutrientes, demonstrando aí a alta tecnologia com relação à nutrição e fertirrigação da planta do morango. Com relação à colheita, ela deve ocorrer entre 60 a 70 dias após o transplantio e pode ocorrer até a primavera, quando o plantio é feito aí somente para a colheita no período do inverno, né, ou de seca. Ela pode realizar entre julho e setembro, são constantes, podem ser realizados até 3 vezes por semana, e é um processo bastante delicado. Se for feito de forma incorreta, você vai ocasionar perdas. Ele deve ser realizado pouco antes da completa maturação, e para exportação, o ideal é que 3/4 do fruto estejam com a superfície vermelha. Eles são colhidos manualmente, colocados em caixas e posteriormente embalados. Com relação à pós-colheita, aqui no Brasil é aceitável que você faça essa pós-colheita com caixas de papelão, com 4 cumbucas, que variam de 300 a 400 gramas, e em 2 camadas. Posteriormente, elas recebem um invólucro, passam por uma seladora, ou tem a opção também de bandejas com tampa. Eles também podem ser congelados, indo para agroindústrias para fazer polpa, por exemplo, ou restaurantes, ou até mesmo lanchonetes. Essas são algumas das nossas referências, e muito obrigado.